Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Falando nesse vídeo sobre o princípio da dinâmica, que seguramente você conhece como segunda lei de Newton. Começando com uma grande ideia, um objeto acelera quando uma força resultante age sobre ele. Então aqui há uma relação implícita entre aceleração e força resultante. Se você lembrar de vídeos anteriores, eu já falei sobre a aceleração e defini ela como sendo a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A causa da aceleração é uma força. Se um objeto, portanto, está acelerado, uma força atua sobre ele. Falando sobre forças que causam uma aceleração, a ideia principal é um conjunto de forças que não estão em equilíbrio sobre um objeto fazem com que o objeto acelere. Quando um disco de hóquei está em repouso, a força resultante sobre ele, que é a força-peso, e a força normal estão equilibradas, de modo que o disco está em equilíbrio. Se você acerta o disco, isto é, aplica uma força que altere o equilíbrio, o disco experimenta uma mudança de movimento, ou seja, ele vai acelerar. Aplique uma outra força batendo no disco novamente e o movimento do disco muda novamente. Então essa mudança do movimento, ela está condicionada à aplicação de uma força. Lembre-se das aulas anteriores que a combinação de força que atuam sobre um objeto é a força resultante. Se você olhar suas anotações do caderno, ainda digo que essa força resultante é a soma das forças que atuam em um objeto. A aceleração depende da força resultante. Quanto maior a força resultante, maior é a aceleração, considerando um objeto cuja massa não varia. Para aumentar a aceleração de um objeto, você deve aumentar a força resultante que age sobre ele. Ok? Isso vale, por exemplo, para o carro. Quanto mais o carro acelera, mais força o motor precisa aplicar sobre o carro. A aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele. Então, essa ideia de diretamente proporcional está implícita, está expressa, na verdade, nessa relação. A aceleração, o tio e a força resultante. Esse tio aqui, ó, o símbolo, ele significa que são diretamente proporcionais. Um aumento da força resultante implica um aumento da aceleração. Chute uma bola de futebol e ela não permanece em repouso, nem se move em linha reta. Portanto, a mudança do movimento da bola de futebol é condicionada à aplicação de uma força sobre ela. Lembrando que força é uma interação entre duas coisas. Finalizando com uma ideia, o que causa uma aceleração num objeto? Argumente a sua resposta usando exemplos do seu dia a dia. Agora, discutindo uma outra ideia, falando sobre massa que resiste à aceleração. Bom, isso aqui deve te remeter a uma ideia de primeira lei de Newton, ou inércia. Exatamente isso. Há uma relação entre a segunda, a primeira e a terceira lei. Elas estão ligadas entre si, não são conhecimentos que não se relacionam umas com as outras. Falando sobre essa ideia de que massa resiste à aceleração, vamos discutir essa ideia. Para uma força constante, ou seja, uma força que não varia de valor, um aumento da massa resultará em uma diminuição da aceleração. Esse raciocínio aqui retoma aquela ideia que eu disse em sala de aula. O que é mais fácil empurrar, uma bicicleta ou um caminhão? Então, um aumento da massa resulta em uma diminuição da aceleração. Tem tudo a ver, ok? Continuando. Se você empurrar um carrinho de compras vazio, e em seguida empurra um carrinho igualmente cheio de compras, muito carregado. O carrinho de compras carregado vai acelerar muito menos que o carrinho vazio. A aceleração depende da massa que está sendo empurrada. A mesma força aplicada 2 vezes mais massa resulta em apenas metade da aceleração. A aceleração é inversamente proporcional à massa. Então a relação aqui está dizendo que a aceleração é inversamente proporcional à massa. E o inverso da massa está expresso nessa razão, 1 dividido pela massa.
Inversamente significa que os dois valores mudam em direções opostas. À medida que o denominador aumenta, a quantidade total diminui pelo mesmo fator. Olha aqui um exemplo melhor para a gente entender esse resultado de inversamente proporcional. A aceleração produzida depende da massa do objeto empurrado. Então, pensa numa força de 2 newtons empurrando um objeto de massa de 1 kg. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A mesma força, ou seja, a força ela é constante, de 2 newtons empurrando um objeto de massa 2 kg, tem uma aceleração resultante de 1 metro por segundo ao quadrado. A mesma força de 2 newtons, mas agora empurrando um objeto de meio quilograma. A aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. A mesma força de 2 newtons empurrando um objeto de 4 kg, a aceleração é de meio metro por segundo ao quadrado. Perceba, quando a massa, nessa primeira situação, aumenta, a aceleração diminui, do mesmo fator. Agora, perceba, aqui a massa, ela diminuiu. Se ela diminuiu, como são inversamente proporcionais, a aceleração e a massa, então a gente vai ter aqui um aumento da aceleração. Olha, diminuiu a massa, a aceleração aumentou, ok? Aumentou 4 vezes, né? Você tinha 2 kg, você tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Agora você tem meio quilograma, ou seja, 4 vezes menos do que 2 kg. Então, se ficou 4 vezes menor, a aceleração aumenta do mesmo tanto. 4 vezes maior, ok? Fechando essa ideia agora de que massa resiste à aceleração, como que o aumento da massa afeta a aceleração? Argumente usando exemplos. Vamos falar agora propriamente sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton afirma que a aceleração produzida por uma força resultante sobre um objeto é diretamente proporcional à magnitude da força resultante, está na mesma direção da força resultante e é inversamente proporcional à massa do objeto. Isso é, portanto, um possível enunciado da segunda lei de Newton, também conhecido como princípio da dinâmica. A segunda lei de Newton descreve a relação entre a massa de um objeto, a aceleração de um objeto e a força resultante nesse mesmo objeto. Então está aqui uma relação que indica tudo o que eu disse nos slides anteriores. A aceleração diretamente proporcional à força resultante, também conhecida como força líquida, e dividido pela massa, ou seja, a aceleração é inversamente proporcional à massa. Essa relação entre aceleração, força resultante e a massa é que vocês vão conhecer aí como a segunda lei de Newton. Embora, fica aqui registrado o fato curioso, Newton nunca escreveu que força resultante é massa vezes aceleração. Continuando nossa ideia. Usando unidades consistentes como newtons para a força, quilogramas para a massa e metros por segundo ao quadrado para a aceleração, obtemos a equação exata, ou seja, aquilo que era proporcional com um tio passa a ser uma igualdade. Então, a aceleração é igual força resultante dividido por massa. O A vai significar aceleração, o F é da força e o M é da massa. Então, em notação sintética, a gente tem aqui a expressão da segunda lei de Newton. Aceleração é igual força sobre massa. Ou, se você preferir, pega a massa que está dividindo, passa multiplicando, força resultante é igual massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton, a aceleração é igual a força líquida, ou, se você preferir, força resultante. Ok? Vou trocar aqui para ficar de acordo com os nossos estudos. A aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Se a força resultante que age sobre um objeto dobra, sua aceleração também dobra, ou seja, duplica. Se a massa for dobrada, ou seja, o aumento da massa, a aceleração será reduzida pela metade, ok?
Se tanto a força quanto a massa forem dobradas, a aceleração será inalterada, ou seja, força e aceleração aumentaram pelo mesmo fator. Então tem aqui a ideia, que eu mostrei para vocês também, de que a força é diretamente proporcional à aceleração e que a massa é inversamente proporcional à aceleração, ok? São os dois sinais para você lembrar de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Continuando. Agora uma questão para você pensar. Se um automóvel pode acelerar a 2 metros por segundo ao quadrado, qual é a aceleração que ele pode alcançar se for acoplado, se ele for ligado a um outro carro de igual massa? Ou seja, se duplicar a massa do carro, o que vai acontecer com ele? A resposta: a mesma força no dobro de massa produz a metade da aceleração. Portanto, ligando dois carros que têm a mesma massa, se aplicar a mesma força, eles vão ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Agora, para você fazer as contas, um carro tem uma massa de 1000 kg. Qual é a aceleração produzida por uma força de 2000 newtons? Então, pegando a relação e substituindo, a aceleração, que é o que a gente vai encontrar, é força dividido por massa. A força é 2000 newtons, a massa é 1000 kg. Então, 2000 kg vezes metro por segundo ao quadrado, porque é isso que significa o newton, massa vezes aceleração. Então, está aqui as duas unidades de medida multiplicando. E aqui o 1000 kg embaixo, ok? Se você cortar o quilograma com o quilograma aqui, então vai ficar 2000 por 1000, dá 2 e sobra metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida lá da aceleração que foi pedido para você descobrir aqui nesse exercício. Agora mudando, sobre esse mesmo exercício, e se a força for de 4.000 newtons, qual que é a aceleração? Então, agora é só trocar o 2.000 por 4.000. Então, duplicou a força, ok? O que vai acontecer? Substituindo na expressão, a aceleração vai ser 4.000 dividido por 1000, porque o carro não mudou de massa. 4.000 newtons dividido por 1000 kg vai dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, se duplicar a força na mesma massa, simplesmente duplicará a aceleração. Lembrando que antes a gente tinha 2 metros por segundo e agora duplicando a força, a gente tem uma duplica, o dobro da aceleração. Continuando. De novo, para você fazer as contas, quanta força ou impulso deve ter um avião a jato de 30.000 kg ou 30 toneladas para alcançar uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado? Então, vamos fazer aqui força igual a massa vezes aceleração. Perceba que eu já não estou usando mais aceleração é força sobre massa. Esse aqui é o resultado que geralmente é expresso no seu livro. Então, achando o valor dessa força, isolando a força, a gente vai ter 30.000 kg, que é a massa, e a aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. 30 que multiplica 1,5 dá 45.000, e quilograma que multiplica metros por segundo ao quadrado resulta em newtons. Então, está aqui a força que esse avião a jato deve ter para ter essa aceleração. É muita força. Finalizando a ideia até esse momento, qual é a relação entre a massa de um objeto, a aceleração e a força resultante nesse mesmo objeto? Que relação é essa? Continuando agora, falando sobre o atrito, um tipo de força bem específico a respeito que aparece geralmente nos exercícios de leis de Newton. A força de atrito entre superfícies depende dos tipos de material em contato e quanto essas superfícies são pressionadas em conjunto. O atrito é uma força que afeta o movimento. O atrito atua sobre materiais que estão em contato uns com os outros
E mais, esse atrito ele pode atuar em uma direção para se opor ao movimento. Eu sublinhei aqui para fazer o seguinte comentário. Nem sempre o atrito se opõe ao movimento. Depende da análise. Vai com calma, ok? Nem sempre o atrito é oposto ao movimento. Quando dois objetos sólidos entram em contato, o atrito é principalmente devido às irregularidades nas duas superfícies. Já tem vídeo falando mais sobre atrito aqui no canal. Então, acessa vídeos anteriores aí sobre força que eu falo mais sobre atrito. E lá eu tenho os comentários desses 3 tópicos aqui. Comentando mais sobre atrito. A borracha em contato com o concreto produz mais atrito do que o aço contra o aço, de modo que as divisórias das estradas concretas substituíram os trilhos de aço. O atrito produzido por um pneu esfregando contra o concreto é mais eficaz na desaceleração do carro do que o atrito produzido por um carro com rodas de aço em um trilho de um mesmo material. Então tá aqui o exemplo, ok? Dizendo que as divisórias que tem na rodovia, e isso a gente tem nas nossas rodovias aqui perto, ok? Elas são de concreto por quê? Porque quando o pneu do carro atrita contra esse material, como são materiais diferentes, borracha e concreto, esse atrito entre dois materiais diferentes é mais eficiente para poder parar o carro, ok? Então tem toda uma ciência por trás da divisória de estrada ser de concreto. Um divisor de estrada de concreto tem um design melhor do que o divisor de estrada de aço, para desacelerar um carro fora de controle que se desliza lateralmente. O divisor de concreto é mais largo na parte inferior para garantir que o pneu fará contato com o divisor antes que o corpo do carro de aço o faça. Okay? Então, esse divisor é mais eficiente do que esse, porque se o metal atritar com o metal, ele não vai ser tão eficiente para parar o carro. Ok? Continuando. Os líquidos e os gases são chamados de fluidos porque eles têm a propriedade de fluírem. O atrito dos líquidos é apreciável, mesmo a baixas velocidades. A resistência do ar é o atrito que age sobre algo que se move pelo ar. Quando o atrito está presente, um objeto pode se mover com uma velocidade constante, mesmo quando uma força externa é aplicada a ele. Nesse caso, a força de atrito apenas equilibra a força aplicada. A força resultante é zero, então não há aceleração. Um diagrama que mostra todas as forças que atuam em um objeto é chamado de diagrama de corpo livre. Aqui tem um desses diagramas aqui, uns desenhos para poder mostrar melhor essa relação das forças de atrito. A direção da força de atrito, nem sempre, é quase sempre, se opõe à direção do movimento. Tem que tomar cuidado na análise da força de atrito. Afinal de contas, se o atrito sempre se opor ao movimento, não seria possível andar. Você daria um passo para frente e andaria para trás, porque a nossa locomoção, o nosso movimento, depende da força de atrito. Então, primeira alternativa, empurre uma caixa para a direita e o atrito vai para a esquerda. Então, existe essa situação de fato. Se a caixa estiver se movendo para a esquerda, para a direita, com um empurrão, uma força, ok? Existe um atrito entre a superfície da caixa e a superfície do chão que é contrário ao movimento. Isso é chamado de atrito cinético ou dinâmico. Segundo, o saco que cai para baixo e o atrito que atua para cima. Então, um objeto que está em queda, ok? Tem uma força para baixo, que é a força peso, responsável pelo movimento desse objeto de queda. Então tem aqui também uma resistência do ar, que é o meio ar que aplica nesse objeto aqui. Então lembrando, aqui é um atrito entre superfícies. Aqui não é um atrito entre superfícies, mas é um atrito devido à interação desse objeto com o meio em que ele está inserido, que é o ar. Um exercício simples para você pensar. Duas forças agem em um livro em repouso sobre uma mesa.
que é o peso e a força de apoio da mesa. Essa força de apoio também é chamada de força normal, ok? Uma força de atrito também atua nessa situação? Ou seja, o livro em repouso vai ter atrito nessa situação? A resposta para essa situação é não, a menos que o livro tende a deslizar ou deslize pela mesa. As forças de atrito ocorrem apenas quando um objeto tende a deslizar ou está deslizando sobre uma superfície. Então, condição para se haver força de atrito é que se solicite o movimento de um objeto sobre o outro. Por exemplo, se não houvesse a força do empurrão sobre o objeto, não haveria atrito entre as duas superfícies. Ok? Finalizando a ideia aqui sobre o atrito, quais são os fatores que afetam a força de atrito entre duas superfícies? Espero que você já consiga responder essa pergunta. Continuando a discussão da nossa ideia, agora falando sobre pressão. Para uma força constante, um aumento da área de contato resulta em uma diminuição da pressão. A quantidade de força por unidade de área é chamada de pressão. Quando a força é perpendicular à superfície, a gente pode escrever essa relação de que pressão é igual força dividida pela área de aplicação dessa força. Então, pressão vamos simbolizar por P, o A vai ser a área sobre o qual a força atua, e o F vai ser o valor da força, ok? Em newtons. A pressão é medida em newtons, essa é a unidade de medida, por metro quadrado, o que a gente vai chamar de Pascal. Então, o que vai ser o Pascal para a gente? Novamente, nome de cientista, né? Vai ser a unidade de medida da força dividido pela unidade de medida da área. Newtons dividido por área, que é metro ao quadrado. Newton dividido por metro ao quadrado vai dar como resultado o Pascal, que é a unidade de medida da pressão. A força do livro na mesa é a mesma. O livro ereto exerce a mesma força, mas maior pressão contra a superfície de apoio, porque ele está sobre uma menor área. Você exerce mais pressão contra o chão quando você fica em pé do que quando está com ambos os pés devido à diminuição da área de contato. Quanto menor a área suportando uma determinada força, maior é a pressão sobre essa superfície. Aqui tem uma figura com um exemplo dessa situação. A força que os pregos aplicam não é suficiente para perfurar a pele. Então aqui você tem uma tábua com centenas de pregos, ok? Quando se aplica uma força sobre essa tábua, ok? Esses pregos não vão perfurar a pele de quem está fazendo esse experimento. Por quê? Porque a área que constitui esses pregos aqui é uma área bem maior. Então a força fica distribuída entre toda essa área. Pensa no seguinte exercício. Na tentativa de fazer a demonstração da cama de pregos, como é o dessa imagem do slide anterior, seria sábio começar com poucos pregos e posteriormente aumentar a quantidade de pregos? Ou seja, fazer esse experimento aqui começando com somente um prego e aumentando para 2, 3, 4, 5, 100, 200. Seria prudente? A resposta: não, não seria. Haveria um professor de física a menos se a demonstração fosse realizada com menos pregos. A pressão resultante seria maior e causaria mais danos. Finalizando essa ideia sobre pressão, como que a área de contato afeta a pressão que a força exerce em objetos? E agora começando uma ideia nova, explicando a queda livre, algo que eu passei no quadro para vocês. Todos os objetos que caem livremente caem com a mesma aceleração, porque a força líquida em um objeto é apenas o seu peso. E a proporção de peso para a massa é a mesma para todos os objetos. Já mostro esse raciocínio em outros slides com mais detalhes. Continuando,
Galileu mostrou que os objetos que caem aceleram igualmente, independente das suas massas. Isso é estritamente verdadeiro se a resistência do ar é insignificante, ou seja, se os objetos estão em queda livre. E segunda constatação, é aproximadamente verdade quando a resistência do ar for muito pequena em comparação com a massa do objeto caindo. Aqui tem uma imagem, lembrando que somente uma força que atua sobre um objeto vai representar a queda livre, ou seja, na queda livre, a única força que atua no objeto é a força da gravidade, que nós vamos chamar de força-peso. Continuando a ideia, na famosa demonstração de Galileu, uma bola de canhão de 10 kg e uma pedra de 1 kg atingem o solo praticamente ao mesmo tempo. Esse experimento demoliu a ideia aristotélica de que o objeto que pesa 10 vezes mais do que o outro deve cair 10 vezes mais rápido do que o objeto mais leve. Ok? Lembre-se de que a massa e o peso, que é a força devido à gravidade, são proporcionais. Peso é igual massa vezes aceleração da gravidade. Quanto maior a massa, portanto, vai ser maior o peso do objeto. Primeira constatação. Um balão, que é bola, né? Perdão, eu errei. Uma bola, fica melhor assim, né? Uma bola de canhão de 10 kg tem 10 vezes mais força gravitacional do que uma pedra de 1 kg. Segundo, a segunda lei de Newton nos diz para considerar a massa também. Terceiro, 10 vezes mais força que atua em 10 vezes mais massa produz a mesma aceleração, ou seja, há um aumento proporcional entre força e massa. F significa a força-peso, que atua em uma bola de canhão, e M a massa, que representa a massa dessa bola de canhão. O pequeno f e o m representam o peso e a massa da pedra. Então, comparando aqui a massa da bola de canhão e a massa da pedra. A pedra tem um f pequenininho, uma força pequena atuando sobre ela, e uma massa pequena. Isso vai dar um certo resultado, que é g. Força dividido por massa dá aceleração, que nesse caso da queda é a aceleração da gravidade. Já a bola de canhão tem uma força maior atuando sobre ela. Mas apesar de ter uma força maior, vai ter uma massa maior também. Então, como houve um aumento proporcional entre força e massa, isso continua dando o mesmo valor de aceleração. A proporção de peso para massa é a mesma para estes ou quaisquer outros objetos. Todos os objetos que caem livremente sofrem a mesma aceleração no mesmo lugar da Terra. Então, está aqui a relação, mostrada com o desenho. A proporção de força-peso e de massa é a mesma para o canhão e para a pedra. Então, está aqui a bola de canhão, uma força maior dividido por uma massa maior. Isso é igual a mesma relação para a pedra. Uma força menor dividido por uma massa menor, isso também continua dando g. Então, dois objetos com a mesma aceleração caindo em queda livre. Continuando nossa ideia, o peso de uma pedra de 1 kg é de 10 newtons na superfície da Terra. Usando a segunda lei de Newton, a aceleração da pedra é, então, a aceleração, força dividido por massa. Então está aqui a força-peso, que é a força que atua na queda livre, puxando o objeto para baixo, dividido pela massa. Força-peso 10 newtons, a massa de 1 kg, 10 dividido por 1 dá 10 kg, corta com quilograma, sobra metro por segundo ao quadrado. Esses 10 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da queda livre, que é o g. O peso de uma bola de canhão, agora fazendo as contas, fizemos as contas para a pedra, agora as contas para a bola de canhão. Ela tem 10 kg de massa, então a força-peso sobre ela será 100 newtons, ou seja, 10 kg de massa vezes 10 metros por segundo ao quadrado da aceleração da gravidade. 10 vezes 10, 100. Então está aqui a força-peso da bola de canhão.
Então a gente vai ter aceleração igual força sobre massa, essa força é a força-peso, a massa é a da bola de canhão, força-peso 100 newtons dividido por 10, ok? Corta 0 com 0, então vai ficar 100 dividido por 10, resultou em 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é o mesmo resultado anterior, então independente da massa do objeto, você tem esses objetos caindo com aceleração igual a g quando a queda for livre. Finalizando essa ideia sobre queda livre, por que todos os objetos que caem livremente caem com a mesma aceleração? Continuando o nosso raciocínio, agora falando de uma queda que tem a resistência do ar, ou seja, não vai ser uma queda livre, porque agora não vai ser mais somente com a atuação da força-peso, vai ter outra força também. A força de resistência do ar que um objeto experimenta em queda depende da velocidade de queda e da área do objeto. Uma pena e uma moeda que caem com acelerações iguais no vácuo, mas muito desigualmente na presença de ar, ao cair no ar, a moeda cai rapidamente, enquanto a pena flutua até chegar no chão. Então, são velocidades bem desiguais, ou seja, bem diferentes. A força devido à resistência do ar diminui a força resultante que age sobre os objetos que caem. Então aqui nós vamos ter uma força que é uma força de resistência do ar. Vai diminuir a força resultante e, portanto, a aceleração de queda dos objetos. Aqui uma imagem dizendo que quando as forças da gravidade e da resistência do ar atuam sobre o objeto em queda, esta queda não é uma queda livre. Lembrando, queda livre tem somente a força-peso. Se a queda não é livre, vai ter força-peso e resistência do ar. Continuando o raciocínio, falando agora de velocidade e área, ainda no contexto de queda livre, de queda com resistência do ar. Você experimenta uma força devido à resistência do ar quando você enfia sua mão para fora da janela de um carro em movimento. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, mas tome cuidado ao fazê-la, pode ser perigoso. Se o carro se move mais rápido, a força em sua mão aumenta, ou seja, quanto mais rápido o carro vai, quando você põe a mão para fora do carro, mais força você sente na sua mão. Essa força que você sente na sua mão é a força de resistência do ar. Se ao invés de apenas a sua mão para fora do carro, você segura o seu livro de física pela janela, com o lado grande voltado para frente, a força de resistência do ar é muito maior na sua mão, na mesma velocidade. Então, se você segurar o livro, é claro que o livro tem uma área maior do que a sua mão, então você vai sentir uma resistência do ar ainda maior. Portanto, resistência do ar aumenta tanto com a velocidade quanto com a área da superfície em contato. A força de resistência do ar é proporcional à velocidade vezes a área frontal. Nós não vamos trabalhar com essas contas aqui por enquanto, mas podemos fazê-la em sala de aula, caso seja necessário em algum contexto de um exercício específico. A expressão mostra que a força de resistência do ar é diretamente proporcional à velocidade e à área frontal de um objeto. Agora falando sobre a velocidade terminal. A velocidade terminal não é do terminal. Eu errei e agora consertei. Pronto. A velocidade terminal é a velocidade na qual a aceleração de um objeto caindo é zero, porque o atrito, que é a resistência do ar, equilibra o peso. Então, que fique registrado, hein? A velocidade terminal, nós vamos ter uma aceleração zero, portanto, essa velocidade ela não varia mais. Se a aceleração for zero, a velocidade não irá variar durante a queda. É importante enfatizar que zero de aceleração não significa zero de velocidade. Muitos alunos têm pensado nisso sem medir as consequências, ok? Se eu estou dizendo que na velocidade terminal a aceleração é zero, não estou dizendo que a velocidade vai ser zero. Num contexto de queda com resistência do ar, isso não faz sentido. Zero de aceleração significa que o objeto ainda vai manter a sua velocidade, aconteça o que acontecer.
e ele vai se manter caindo com velocidade uniforme, sem mudar a direção, ok? Porque não tem força resultante para mudar o movimento do objeto. Tá aqui o skydiver que os skydivers do céu atingem a velocidade terminal quando a resistência do ar é igual ao peso. Então tem a resistência do ar empurrando para cima, tem a força peso puxando o skydiver para baixo. Uma pena caindo atinge uma velocidade terminal rapidamente. Sua área é grande em relação ao peso da pena, que é muito pequeno, de modo que a resistência do ar tem um grande efeito sobre o movimento da pena. Agora, uma moeda que tem uma área relativamente pequena em comparação com o peso dela. Então, a moeda terá que cair mais rápido para atingir sua velocidade terminal. A velocidade terminal de um skydiver varia em cerca de 150 a 200 km por hora, dependendo do peso e da orientação do corpo. Uma pessoa mais pesada alcançará uma velocidade terminal maior do que uma pessoa mais leve. A orientação do corpo também faz diferença. Mais ar é encontrado quando o corpo está esparramado e a área de superfície é aumentada. O esquilo voador aumenta a sua área abrindo os seus braços. Então ele fica nessa situação que eu quero dizer, espalhado. Isso aumenta a resistência do ar e diminui a velocidade da sua queda. A velocidade terminal pode ser controlada por variações na orientação do corpo. Um skydiver pesado e um skydiver leve podem permanecer próximos uns dos outros. Se a pessoa pesada se espalha, ou seja, se ela abre os braços e as pernas, como o esquilo, enquanto a pessoa leve salta de ponta ou de cabeça. Um paraquedas aumenta muito a resistência do ar, porque ele aumenta a superfície de contato, assim como era quando eu sugeri no slide que você colocasse o livro para fora da janela do carro. Reduz a velocidade terminal até 15 a 25 km por hora, lento o suficiente para poder fazer um pouso. Ainda falando de queda livre com resistência do ar, em baixas velocidades a resistência do ar é frequentemente insignificante, mas em altas velocidades pode fazer muita diferença. Se você segura uma bola de ping-pong e uma de basquete bem alto e solta elas ao mesmo tempo, você verá que elas chegam ao chão ao mesmo tempo. Mas se você derrubá-las do topo do edifício, você notará que a bola de basquete, que é mais pesada, bate no chão primeiro. Aqui tem uma imagem mostrando duas bolas, só que aqui não é a de basquete. É uma de golfe e uma bola de isopor. Essa foto estroboscópica mostra uma bola de golfe e uma bola de espuma caindo no ar. A bola de golfe mais pesada é mais eficaz em superar a resistência do ar, de modo que a sua aceleração ela é maior. Então, a aceleração dessa bola ela é maior e conforme o tempo vai passando, você consegue ver que apesar delas soltas juntas, conforme o tempo vai passando, a bola de golfe consegue ir se distanciando da bola que é mais leve. Caminhando já para o fim do nosso vídeo, um exercício para você pensar. O que experimenta uma maior força de resistência do ar? Um pedaço de papel que cai ou um elefante caindo? Resposta é o elefante. Ele tem uma maior área frontal e cai mais rápido do que um pedaço de papel, o que significa que o elefante empurra mais moléculas de ar para fora do caminho. O efeito da força de resistência do ar em cada um, no entanto, é outra história. Agora um outro exercício. Se uma pessoa pesada e uma pessoa leve abrem seus paraquedas juntos, na mesma altitude, e cada um usa o mesmo tamanho de paraquedas, quem chegará ao chão primeiro? A resposta, a pessoa pesada alcançará o chão primeiro. Como uma pena, a pessoa leve atinge a sua velocidade terminal mais cedo, enquanto a pessoa pesada continua a acelerar até atingir um valor maior de velocidade terminal.
Finalizando a ideia sobre a queda com resistência do ar, quais são os fatores que determinam a força de resistência do ar em um objeto? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre segunda lei de Newton até aqui. Aulas sobre planos inclinados posso fazer posteriormente e tem em outros vídeos aqui do canal também. Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.